Olá, boa tarde. Hoje eu escolhi essa natureza abençoada para estarmos falando de psicopedagogia, e a sua contribuição no atendimento a crianças no transtorno do espectro do autismo. Você que está iniciando agora na psicopedagogia, como você vem atendendo essa demanda? Se sente seguro? Quais os protocolos que você vem utilizando? Fica comigo e vamos falar sobre isso? Então, de forma bem clara e objetiva, a maioria dos pacientes que chegam para o psicopedagogo são pacientes que vêm encaminhados pelo neuropediatra ou pelo pediatra, né? Alguns já vêm com seu diagnóstico de transtorno do espectro do autismo fechado e vêm para a intervenção multiprofissional. Porém, temos casos também onde tanto o pediatra como o neuropediatra, ele pode pedir para a equipe multidisciplinar estar fazendo uma avaliação, que no final vamos colocar ali, né, como a nossa devolutiva do que foi observado, e vamos estar devolvendo para a equipe médica. Bem, primeiro passo, anamnese. Mas aí você vai me falar, poxa, mas a anamnese eu faço independente do diagnóstico? Sim, com certeza, porque a anamnese é um protocolo que o psicopedagogo, assim como os demais profissionais, eles fazem na primeira sessão. A anamnese não pode faltar, um instrumento valioso, é um protocolo valiosíssimo, porque na anamnese nós já vamos ali observar dados importantíssimos sobre aquela criança, aquele adolescente, enfim, sobre aquele paciente que está vindo para o nosso atendimento. Vamos estar observando como foi aquele período gestacional daquela mãe, se teve complicações, se não teve, enfim. Dados importantíssimos estão contidos na anamnese. Ali já conseguimos ter um olhar, o primeiro olhar de como aquele ser humano ele iniciou nos seus primeiros marcos do seu desenvolvimento, né? Ali já podemos obter sinais de atrasos naquele desenvolvimento, ou se aquele desenvolvimento ele ocorreu de forma normal dentro dos padrões, né? Bem, agora vamos chegar lá. Como psicopedagoga, no caso de uma investigação de transtorno do espectro do autismo, ou até mesmo se aquele paciente ele já vem com esse laudo fechado, eu preciso ter o conhecimento da ciência, da análise do comportamento aplicado. Sem esse conhecimento, o psicopedagogo ele não consegue fazer um bom trabalho, ele não consegue fazer uma boa avaliação. Por quê? Porque a psicopedagogia ela tem os seus instrumentos próprios de avaliação e intervenção. Então, geralmente, é a anamnese, depois nós temos a EOCA, que é a entrevista operatória centrada na aprendizagem, depois nós vamos para a criação do vínculo com o paciente, vamos para as provas piagetianas e assim sucessivamente. A cada sessão é um protocolo que vamos ali fazendo.
Mas nos casos do autismo ou de uma avaliação, de uma queixa, de uma investigação, nós podemos utilizar os mesmos instrumentos? Será que nós podemos utilizar a EOCA com uma criança que já vem com um diagnóstico fechado de autismo? Ou se estamos ali ajudando naquele momento de investigação? Não. São protocolos diferentes. Eu não vou deixar de ser psicopedagoga e nem deixar de atuar como psicopedagoga, mas eu preciso ter o conhecimento da ciência ABA, da análise do comportamento aplicada. Porque a partir do momento que eu tiver esse conhecimento, eu vou utilizar de outros recursos, deixando claro que a anamnese ela permanece, porém os protocolos seguintes serão diferentes. Se um paciente ele chega para mim já com um laudo fechado, né? Já é uma criança que já vem com diagnóstico de autismo, eu preciso entender, porque não existe intervenção sem avaliação. Como eu vou, isso independente de qualquer tipo de transtorno ou dificuldade de aprendizagem, qualquer queixa que chegue para o psicopedagogo, ele nunca vai poder fazer uma intervenção sem antes fazer um processo avaliativo. Porém, eu deixo claro que na questão do autismo, os protocolos são diferentes. Existem instrumentos diferentes. Então, se chega um paciente para mim, uma criança que já vem com um laudo fechado de autismo, eu não posso intervir sem antes avaliar como estão as habilidades dessa criança. Porque como eu vou intervir em algo que eu mesma desconheço? Então, vamos lá. Vamos seguir o passo a passo. Anamnese com a família. E aí, se eu já sei que essa criança ela é autista, eu já posso, dentro dessa anamnese, procurar me informar de coisas que são muito importantes quando atendemos crianças autistas. Que é ver o que aquela criança, né, qual o reforçador dela, qual o hiperfoco dela. E isso a família pode me responder na anamnese. Então, o que é o hiperfoco? É algo que a criança, ela foca e se torna para ela algo reforçador, que pode ser algo tangível, pode ser um alimento, um brinquedo, um pedaço de pano, algo que para a criança tem um valor inestimável. E para ela é um reforçador, é o hiperfoco dela. Então, na anamnese, nós já conseguimos ali descobrir, né, o que leva também, se essa criança ela desregula em casa, o que a família observa, que vem antes, quais são os gatilhos que levam essa criança a desregular, se é quando ela está com fome, se é quando ela quer alguma coisa, se ela é verbal, se ela é não verbal, né? Muitas vezes a criança ela não é verbal na questão oralizada, ela não fala, ela não é oral, mas ela já tem um meio de comunicação de apontar, né? Foi um meio alternativo que ela encontrou para se comunicar com a outra pessoa quando ela quer alguma coisa. Mas tem crianças que nem essa habilidade ela tem desenvolvida. É lógico que isso nós, como psicopedagogos, vamos estar avaliando nas sessões seguintes,
que é ali na criação do vínculo com a criança, nas nossas primeiras sessões, que chamamos de criação de vínculo, nós já vamos observar muitas coisas, como é o brincar dessa criança, se é um brincar funcional, se ela dá função para os brinquedos. Porque o que acontece muito, né, com as famílias em relação à figura do psicopedagogo, né, é uma preocupação muito grande de que a criança ela vá aprender a ler e a escrever. Porém, o papel do psicopedagogo não é esse, não é. O papel do psicopedagogo é, em conjunto com a equipe multidisciplinar que está atendendo aquela demanda, aquele caso, aquela criança, né, investigar. E isso nós vamos investigar de duas formas. São duas formas de avaliação. Avaliação que chamamos de avaliação qualitativa, que é o nosso olhar clínico, e a avaliação que nós chamamos quantitativa, é quando nós utilizamos instrumentos mensuráveis. Então eu posso, por exemplo, na minha terceira ou quarta sessão, quando aquela criança já estiver bem vinculada a mim, já estiver confiante comigo, bem à vontade, eu posso ali já começar, né, a utilizar. E aí nós temos, né, na questão do autismo, nós temos dois instrumentos que são validados, não restritos e cientificamente comprovados, que é o instrumento Portage, que é o IPO, instrumento Portage operacionalizado, que vamos precisar que a família responda junto conosco esse questionário, esse levantamento, onde ali ele é um instrumento que ele avalia 6 áreas diferentes e independente se a criança tem 5 anos, ele começa avaliando de 0 a 1. E se a criança tem 5 anos, eu vou utilizar o Portage avaliando de 5 a 6 anos, que é a última faixa etária dele. Então, e nós temos o VibMap, que também é um outro instrumento, né? Porém, tem uma grande diferença entre o Portage. Olha, segura essa dica, é muito importante. Qual é a grande diferença do Portage para o VibMap? Se você é um profissional que ainda não fez nenhum curso voltado para a ciência ABA, você não vai conseguir aplicar o VibMap. Vou te explicar o porquê. O VibMap, ele tem uma linguagem para quem já tem conhecimento na ciência ABA, porque a linguagem dele é de comportamentos verbais, porque para a ciência ABA tudo é comportamento. Então, quando fazemos especializações na ciência ABA, vamos ver Skinner, então a linguagem que é utilizada por exemplo, é o mando, é o tato, a parte psicomotora, a parte de percepção. Porém, aí você vai me perguntar, mas o que é o mando? Mas o que é o tato? Então, se o profissional ele não tiver conhecimento não tiver feito nenhum curso voltado para a ciência ABA, que não é um método, é uma ciência, a análise do comportamento aplicada, na qual eu, psicopedagoga, vou
fazer uma especialização, vou fazer um curso para que eu consiga fazer um atendimento de qualidade para esse meu paciente que chegou para mim, que é autista, ou que ele vem para uma investigação. Quando vem com uma investigação, um instrumento que podemos utilizar também é uma escala que se chama M7. Podemos utilizar também a própria caderneta da criança, porque ali vem os marcos do desenvolvimento. Porque o que leva um médico, né, a suspeitar que aquela criança ela pode estar no espectro do autismo? É porque ela está fugindo aos marcos do desenvolvimento e ela está com atraso, seja ele não muito grave, né, ou bem acentuado, né, na questão da comunicação, a linguagem, na questão social. Então, ele vai precisar, né? Muitas vezes o próprio pediatra ele já aplica M7, né? Mas geralmente os médicos eles fazem dessa forma, eles encaminham para uma equipe multidisciplinar estar ali todos em conjunto, né? Avaliando aquela criança e enviando para o médico, porque somente o médico pode fechar o laudo, nenhum profissional pode, apenas o médico. Nós somos pessoas, né, profissionais, que estamos engajados para que seja feito um diagnóstico preciso e de excelência. Então, o que eu quero, para finalizar, é que você que é psicopedagogo, está começando agora, quer atender crianças com autismo, faça assim como eu tive que fazer. Procure se especializar na ciência da análise do comportamento, para que você consiga atender de forma clara, objetiva e com mais assertividade os seus pacientes. Meu nome é Janete Mendonça, eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, me especializei também em saúde mental e sou arteterapeuta. Uma boa tarde, até o próximo vídeo.